E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre JSX, tá? JSX é essa linguagem, algumas pessoas chamam de dialeto, que o React usa para gerar componentes na linguagem HTML, tá? O que eu quero mostrar nessa primeira aula aqui para vocês é as diferenças entre o HTML e o JSX, tá? Para vocês verem que assim são coisas muito parecidas, mas tem alguns detalhezinhos, algumas diferenças que vocês têm que estar cientes para evitar problemas, evitar erros com o JSX, tá? Então a gente vai olhar essas diferenças. Eu preparei aqui para vocês, pessoal, dois arquivos HTML, tá? Com basicamente aí o mesmo conteúdo, pelo menos a mesma saída para o navegador, tá? Vocês vão ver que é um formuláriozinho bem simples. Eu vou abrir ele aqui para vocês, tá? Onde eu tenho um nome e uma caixinha de texto. E eu tenho ele numa versão HTML e em uma versão JSX, que eu vou mostrar para vocês aí as principais diferenças, tá? Então, só para quem ainda não está bem acostumado aí com o React, com o JSX, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, só para vocês entenderem o código React em volta do JSX, tá? Aqui eu tenho uma tag de estilo, não tem nada a ver com o React em si, é só para a gente ter uma classe CSS aqui que a gente vai usar. E aqui eu tenho uma div com esse ID app, tá? Que é onde eu vou renderizar os componentes do React. Tá? Então aqui eu tenho esse componente chamado app e aqui eu estou mandando ele ser renderizado lá naquela div que tem o ID app, tudo bem? Todo aquele código do formulário que aqui na versão HTML está direto aqui, eu tenho dentro do meu componente, tá? E isso aqui o React vai colocar aqui dentro, tá? Vamos dar uma olhadinha então agora nas diferenças entre um código e outro. Olhando só para dentro do formulário, tá? Então a gente vai olhar aqui o que está dentro dessa tag formulário e vocês vão ver que é bem parecido. Eu tenho um form com um label, um input e um botão, tá? Aqui eu também tenho um form com um label, um input e um botão. Onde a gente vai ver as diferenças, pessoal? Nas propriedades, tá? Desses elementos. Vocês vão ver que a gente tem algumas diferençazinhas súbitas aí, mas que são importantes. A primeira diferença que a gente vai ver aqui é que na versão HTML aqui eu tenho meu label e meu label ele está indicando para quem que é aquele label, para quem que é aquele rótulo, no caso, para qual elemento, né, do formulário ele serve. Então eu tenho aqui meu input cujo nome é nome, tá? E aí eu falo aqui, ó, esse label é para o nome, ele é for nome. Essa propriedade for serve para isso, tá? No JSX vocês vão ver que esse for muda de nome. Aqui eu tenho HTML for, tá? HTML for nome. Tá? Tô falando então que ele é para o nome. Então essa é a primeira diferença. O nome dessa propriedade for, quando ela aparecer, ela vai aparecer como HTML for e não apenas como for, tá? E eu acho que vocês podem até imaginar o porquê disso, certo? For, pessoal, em JavaScript, ele se refere ao laço, né? A gente pode ter um laço for que repete alguma coisa um determinado número de vezes, tá? Então, como o JSX ali ele é um dialeto do JavaScript, ele tem que evitar algumas colisões de nome, tá? For é uma palavra-chave do JavaScript, é um nome reservado. Então a gente não pode usar ele, né? O JSX, na verdade, quem criou o JSX preferiu não usar ele aqui para evitar essa colisão de nomes. O funcionamento é o mesmo, tá? Ele serve para a mesma coisa, para indicar para quem aquele rótulo serve, para qual elemento aquele rótulo ali está se referindo. Mas o nome da propriedade muda de for para HTML for, tudo bem? E aí logo aqui do lado vocês vão ver que a gente tem também aqui essa propriedade class name, tá? Que no HTML ela aparece simplesmente como class, tá? Então quando a gente está indicando aí, né, isso aqui serve para indicar
uma classe que pode ser referenciada lá no CSS, tá? Então aqui eu tenho a classe rótulo e aqui eu estou estilizando essa classe rótulo no CSS, né? No HTML ela aparece essa propriedade como class e no JSX ela vai aparecer como class name, tá? Serve para a mesma coisa, funciona da mesma maneira, pessoal. Aqui é a mesma coisa que aconteceu com o for, para evitar uma colisão de nomes, tá? Porque class em JavaScript é uma palavra reservada para você definir uma classe, tá? Então, para evitar essa colisão, quem criou o JSX preferiu usar class name ao invés de class. Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Então, pessoal, essas duas mudanças são bem simples, tá? Coisa só estão aqui porque a gente tem essa questão dos nomes e aí o criador do JSX preferiu evitar essas colisões de nome. Então, for vira HTML for e class vira class name, mas funciona da mesma maneira, tá? Onde vocês vão ver outra diferença aqui, pessoal? Na tag style, né? A tag style serve para a gente criar aqui um estilo CSS inline, né? A gente estilizar um elemento ali na hora, sem usar um código CSS, né? Uma folha de estilo separada. A gente dá o estilo diretamente no elemento. Então aqui no HTML, a tag style ela recebe um valor do tipo string, tá? Com as propriedades e os valores do CSS. E no JavaScript, né, no JSX, é um pouquinho diferente. Tá? Vocês vão ver aqui que ela não está recebendo uma string. E se eu colocasse uma string aqui para o estilo, daria erro. No JSX, a gente vai passar um objeto como valor aí para tag style. Tá? Isso aqui, pessoal, facilita a nossa vida em alguns pontos, tá? Mas vocês têm que estar atentos aí às diferenças entre uma notação e a outra. Aqui, por exemplo, eu tenho border, que é o nome da minha propriedade, 2 pontos e aí o valor da minha propriedade, 1 pixel sólido preto, tá? Aqui no JSX, eu vou ter aqui uma chavezinha que indica que o que está aqui dentro da tag style é um valor do JavaScript, tá? É alguma coisa que eu estou trazendo do JavaScript. E aí eu tenho uma outra chavezinha que está dizendo que esse valor é um objeto do JavaScript. Então, eu tenho aqui a tag style, estou falando, eu vou colocar um JavaScript como valor para a tag style, e qual que vai ser o valor? Vai ser um objeto. Esse objeto tem duas propriedades. Uma propriedade chama border e a outra chama border radius. E vocês vão ver que a gente está falando aqui das duas propriedades que eu estava definindo no CSS, tá? Então fiquem atentos, primeira coisa, ao nome da propriedade, tá? Enquanto aqui no CSS as propriedades têm essa notação, um nome, e aí se eu tiver um segundo nome, né, alguma segunda palavra, eu vou ter aqui o hífen no meio separando, tá? No JSX eu vou usar a notação que a gente chama de camel case, tá? Ao invés de eu colocar border tracinho radius, né? Seria isso aqui. E isso aqui vai gerar um problema porque isso aqui não é um valor válido para uma propriedade, né? Aliás, ele até é um valor válido, mas eu teria que passar com uma notação um pouquinho diferente. Mas para simplificar a nossa vida, para a gente não ter que colocar nada em volta aqui desse nome, a gente vai escrever o border radius e sempre que eu tiver uma segunda, uma terceira palavra, eu vou colocar a primeira letra em maiúscula. Eu vou fazer o camel case aqui. Então, os nomes das propriedades, tá, vão mudar. São os mesmos nomes, tá? Então, se eu tenho lá background color aqui pro style no CSS, background tracinho color, aqui no JSX ele vai virar background color com o C em maiúsculo. Tá? Border, tracinho radius, vai virar border radius com R em maiúsculo. Tá? E os valores para essas propriedades são strings, tá? Com os mesmos valores aqui do HTML. Tá? Então, pessoal, essas são as principais diferenças entre o HTML e o JSX. Tá? Diferenças de notação, aí, nomes de propriedades. Então, o for vira HTML for, tá? A propriedade class vira class name, tá? E o style
eu não posso passar uma string como valor. Eu tenho que passar um objeto do JavaScript, e aí os nomes das propriedades são os mesmos, só que em camel case, né, com letra maiúscula. Eu não tenho mais o hífen no nome das propriedades. O valor é a mesma coisa que você usaria lá no CSS. Tá? Então, essas são as principais diferenças. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí do JavaScript, como mostrar valores do JavaScript, não, do JSX, como mostrar valores de variáveis do JavaScript dentro do JSX, como ter estruturas condicionais. Isso aí vai vir nas próximas aulas sobre JSX. Então, até mais, pessoal.